que você abra sua Bíblia lá em João, por gentileza. João capítulo 20. Se nós pudéssemos dar um título hoje, essa palavra seria: não minta para a verdade. A mentira, ela não é um pecado da nossa carne. Os pecados da nossa carne são fofoca, adultério, e assim vai, inveja, porfia, dissensões. Mas a mentira, é a Bíblia quem diz, foi Jesus quem disse também no livro de João, que o diabo, que é pai da mentira, mente desde o princípio, porque fala do que ele é próprio. Eu fui ensinada pelo meu pai a mentir, eu tinha 3, 4 aninhos. Então eu fiquei muito boa em mentir. Tive o privilégio de ser encontrada por Jesus aos 10 anos. 2 meses depois meu pai foi assassinado. E nós fomos servir ao Senhor. E eu sempre tive dificuldade de falar a verdade. Quando me casei com uma pessoa que ama a verdade, que é o pastor Paulo. Ele tinha outros problemas e outras mazelas a serem resolvidas, mas ele amava dizer a verdade. E até hoje, quem conhece de perto sabe que ele fala na lata. Às vezes ele chega a ser mal interpretado, porque ele de fato é muito transparente. E eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendi a dizer a verdade. E foi ele quem me ensinou. Me ensinou a entender que quando eu digo a verdade, eu sou liberta, porque só a verdade liberta. Porque a verdade é quem? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Então quando eu digo a verdade, eu sou liberta. Por isso nós vemos tantas mentiras por aí, porque é um projeto do diabo de prender a nossa mente, de roubar-nos o direito e o poder maravilhoso que nós temos de pensar, porque a verdade é que me faz pensar, a verdade me faz refletir. A mentira não, a mentira me leva para uma gaiola, eu não consigo pensar. Então são pregadas mentiras por tantas vezes que a gente começa a acreditar nessas mentiras como sendo verdades, e aí nós vamos sendo engaiolados, enjaiolados e manipulados. Isso na verdade não é um projeto de governo, isso é o projeto do anticristo. É um projeto do anticristo, é um projeto do inferno. Então o que nós vamos falar aqui hoje, não minta para a verdade. Quando é que eu minto para a verdade? Quando eu esqueço que a verdade é Jesus. Olha só, uma mentirinha, ela arranca de mim a minha verdadeira paternidade, porque ela me arranca desse lugar de filha de Deus, de filha do Pai, e me coloca como filha do diabo. Quando eu deixo de falar a verdade, eu estou desfazendo conexões com as pessoas, porque a verdade vai libertar não só a mim, mas liberta você que está ouvindo a verdade da minha boca. Relações humanas, quaisquer que sejam, rasas, profundas, provisórias, permanentes, quaisquer relações humanas, se não for um chão de verdade para nós pisarmos, essa relação não se sustenta. Então, se há algo difícil de ser dito para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para a sua esposa, para o seu marido, tanto faz, algo difícil a ser dito porque é um chão de verdade, tome coragem, ore, peça ao Espírito e diga a verdade, porque você vai libertar não só a si, mas você vai libertar quem ouve a verdade. Glória a Deus. Então vamos lá. Dito esta breve introdução, vamos abrir a Bíblia então em João capítulo 20. Nós temos 4 evangelhos, né? São Mateus, Marcos e Lucas. São os chamados evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos entre si. Parece que formaram ali uma companhia e
deixaram João do lado de fora. Mas é porque João teve uma percepção diferente de muitas coisas. Então vamos lá. João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 11, ok? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Preste atenção. O cérebro de Maria estava mentindo para ela, porque os nossos sentidos, eles mentem para nós. O meu coração mente e vai enganando o meu cérebro. Jeremias 17:7 diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Não, a Bíblia não diz que o meu coração é corrupto. A Bíblia diz que o meu coração é desesperadamente corrupto. Porque do meu coração é que parte todo o quê? Todos os meus sentimentos. E os meus sentimentos, minhas emoções vão enganando o meu cérebro. E me fazendo o quê? Me fazendo ter uma percepção errônea. E aí eu sou impedida de pensar, de raciocinar. Por isso, o diabo, quando não consegue nos enganar ou nos destruir, ele nos distrai. Porque uma pessoa distraída, ela não tira tempo para o secreto. Porque no secreto eu vou fazer o quê? Eu vou meditar. Meditando, meu cérebro vai ocitocinar. Eu vou pensar. Eu vou concatenar melhor as minhas ideias. E assim eu vou destruindo aquilo que o meu coração construiu como corrupto que ele é, para que as minhas emoções me enganem. Ficou claro para você? Amém? Então vamos lá. Olha só. Ela entra no túmulo, ela vê o túmulo aberto. Presta atenção. Imagina que você está entrando no cemitério para visitar, para conversar com você mesmo, porque é claro que nós não vamos conversar com mortos, porque nós sabemos que os mortos não podem conversar. A gente vai ao cemitério para conversar conosco mesmos, para conversar com o nosso coração que está com saudade de alguém que o corpo ficou lá enterrado. Então, imagine que você chega no cemitério e aí o túmulo da pessoa que você enterrou ali, que você ama, está aberto. Imagina. Foi isso que Maria Madalena encontrou. Ela encontrou o túmulo aberto e tinha 2 anjos lá. E a Bíblia diz que eles estavam o quê? Vestidos de branco. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela andou tanto tempo com ele, tão perto, e não reconheceu que era ele. Como assim? Porque os sentimentos de Maria estavam enganando-a. Havia uma névoa diante dela. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o quê? O jardineiro. Porque o cemitério era onde? Num jardim. Então ela permitiu que seus sentimentos a enganassem mais uma vez. Ela achou que era o jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Olha que interessante. Quantas vezes a gente começa um negócio, ou a gente conhece uma pessoa, e a gente acredita naquilo que nós estamos lendo com o nosso coração, e começamos a contar aquela mentira que está no cenário
para as nossas emoções, e nós mesmas então usamos tudo isso para enganar o nosso cérebro. Maria fez isso. Ela começou a olhar para o cenário. Ela estava onde? No cemitério. Ela foi visitar quem? Alguém que ela amava, mas que estava morto. Mas espera aí, ele havia dito que ia ressuscitar. Ela teve 3 sinais. Ela viu os anjos, ela viu o túmulo aberto, o caixão aberto, ela viu os 2 anjos e ela viu o próprio Jesus. Mas ela não o reconheceu. Tamanho engano. Seus olhos estavam totalmente fechados. Maria Madalena, muitos dizem, a gente vê filmes, que ela era uma prostituta. Tá aí outra mentira na minha visão. Porque algum historiador em algum momento pensou coisas na trajetória dela, coisas muito pequenas que não são confiáveis para se dizer que ela era uma prostituta. Mas todo mundo diz que ela era prostituta, até o The Chosen. Eles não afirmaram, mas eles pintam um cenário como se ela fosse parte de uma geografia de prostituição. Por que isso? Para provar o que eu estou dizendo para vocês, porque as nossas emoções nos enganam. Então nós precisamos de tempo, de meditação. Precisamos de tempo para pensar, para raciocinar e para permitir que o Espírito vá arrancando as mentiras que estão sendo desenhadas diante de nós. Olha só, a Bíblia afirma que aquela mulher tinha 7 demônios e que ela foi liberta por Jesus. A Bíblia também afirma que ela era mantenedora do ministério de Jesus. Então, uma mulher liberta reconhecidamente, com um passado de tormento, mas foi escolhida para testemunhar a ressurreição. Sim, ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição. O que é que havia na sua memória? Havia na memória dela uma cena de morte, e era isso que estava impregnado na ótica dela. Por isso ela teve tanta dificuldade de perceber que Jesus havia ressuscitado. Então preste atenção, qual é o cenário que você se encontra hoje? Você está também em um cemitério existencial, em algum ponto da sua vida? É o casamento? É a sua maternidade ou a sua paternidade? É a sua vida profissional? Ou você ainda não encontrou de fato o seu propósito? Você ainda não sabe com certeza, você ainda não tem um chão firme para pisar e dizer: eu sei qual é o propósito da minha vida, eu sei para que nasci, eu sei o que é que Deus quer comigo, além de adorá-lo, de engrandecê-lo, que essa é a nossa verdadeira missão. Ok? Esse é o nosso chamado, vida de quartinho. Então a gente sai da vida de quartinho, nós saímos do nosso chamado para fazer acontecer a missão e o propósito da nossa vida. Mas sem exercer o chamado, que é o que Mateus 6 diz, Mateus 6,6, que é a vida de quartinho, é impossível. Esse é o primeiro passo. Se você não tem vida de quartinho, e eu estou dizendo vida de quartinho, mas é de uma forma até pedagógica, digamos assim. Mas a sua vida de quartinho pode ser uma caminhada, como eu faço todos os dias. Eu levanto 4h30, faço minha leitura bíblica e saio 5h30 da manhã e corro e ando por 1 hora, conversando com Deus, orando pela cidade, respirando. Vou para uma praça perto da minha casa, um pequeno parque, ouvir os pássaros. Então esse é o meu momento, vida de quartinho. São nos momentos que o Senhor mais fala comigo. É poderoso demais. Sem esse momento de vida de quartinho, que é o meu chamado, é impossível, porque esse é o primeiro passo, e esse é o esteio dessa grande descoberta do que é o nosso propósito. Então não minta para a verdade, achando que você pode começar de outra forma, senão
como que foi dito aqui, porque está na Bíblia, Mateus 6,6, vida de quartinho. Esse é o atender ao chamado. Quando eu atendo ao chamado de Deus para a gente conversar, nessa conversa Ele vai me apontando o que fazer depois que eu saio dessa vida de quartinho. E volto a dizer, pode ser um caminhar no parque, pode ser dirigindo. Tem gente que dirige por horas, como tem um querido na nossa comunidade, ele é Uber hoje, e ele disse que é poderoso. Às vezes ele faz também corridas, né, para apenas buscar alguns documentos ou coisa parecida. Então dirige por horas e lágrima descendo, e ele ouvindo canções e falando com o Senhor. A vida de quartinho dele é literalmente o carro dele. Então eu não sei onde é a sua vida de quartinho. Se é enquanto você lava a louça ou limpa a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, não minta para a verdade, porque a vida está agitada e corrida. Não minta para a verdade. Eu não tenho tempo para de fato fazer 1 hora de vida de quartinho para conversar. Nós temos sim, porque nós podemos fazer do momento que nós vamos para o trabalho. Quanto tempo você leva para chegar no trabalho? É no mínimo meia hora. Tem pessoas que levam 1 hora, 2 horas. Quem mora em Lusiânia, por exemplo, trabalha em Brasília. Vida de quartinho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Meu Deus, que poderoso. Então não minta para a verdade. A gente tem tempo sim. Basta nós nos organizarmos. Então veja bem, o que é que havia na memória de Maria Madalena? A cena da crucificação, uma cena de morte. Maria Madalena, no raiar da manhã de domingo, chegou ali com especiarias, pronta para um ritual de morte. A vida te entregou o quê? O que você tem nas mãos? Também utensílios para um ritual de morte? O que você tem? O que tem diante dos seus olhos? Maria estava louca dentro da roupa e achou que haviam roubado o corpo de Jesus. Mesmo diante dos sinais claros, o cérebro dela a enganou. E vai enganar, o nosso coração vai enganar o nosso cérebro também. Uma querida me disse essa semana: aconteceu tudo de ruim comigo, meu gás acabou, e foi contando. E eu pensei assim: peraí, você está me contando que em determinado momento você estava fazendo a alimentação lá da sua casa e o gás acabou? Ok, mas tá bom, você está me contando, ok, mas e as centenas de refeições que você fez antes dele acabar? Não conta? Só conta essa única refeição onde ele de fato acabou? Por que é que a gente faz isso? Porque a gente mente para a verdade, dizendo que o copo está quase vazio, mas não, ele está quase cheio. Nossas emoções nos enganam. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Então é mais fácil mentir para a verdade do que dizer a verdade que a verdade diz para nós. E qual é a verdade que a verdade diz para nós? Que a verdade é Jesus. Qual é a verdade que Jesus diz para nós? Que nós somos filhos amados, que nós somos filhos preciosos, e que vai dar certo em algum momento, mesmo que tudo esteja dando errado. E até o que deu errado, em algum momento vai dar certo. Sabe por quê? Porque o Evangelho não prometeu sucesso para mim e para você. O Evangelho nos prometeu que nós íamos ficar parecidos com Jesus. E para ficar parecido com Jesus, Ele vai arrancar, Ele vai quebrar, Ele vai rasgar, até que a gente morra. Que sucesso que há em morrer? Nenhum. Em algum momento a Bíblia prometeu sucesso para a gente? Não. Se o seu propósito de vida é cuidar de coisas do reino, e esse cuidar de coisas do reino que está embutido no pacote do seu propósito envolve grana, pode ter certeza que Deus vai colocar semente na sua mão. Mas se o seu propósito de vida não está ligado a isso, então não é por aí. Nossa, minha vida é um fracasso. Será que é mesmo?
Será que não são os meus fracassos que me levam a ter a minha vida de quartinho com tanta profundidade como eu tenho? Será que se eu tivesse dado certo na vida, será que eu estaria servindo o reino, servindo o Rei Jesus e servindo pessoas nesse reino? Não, eu não estaria. Não estaria. Por que é que a gente só vê o lado ruim? Por que é que nós vemos só a nossa vida estagnada? Maria deixou a imagem do último encontro ficar impregnado na mente dela. Qual foi a imagem do último encontro? Um Jesus dilacerado, morto, crucificado. O nosso passado nos impede de enxergarmos o novo do Espírito. Você passou por um líder religioso abusivo e agora você fica se blindando? Não vai se repetir. Até porque agora você já sabe identificar um líder abusivo. Os nossos traumas são apenas histórias a serem contadas, são testemunhos a edificar outras pessoas. Pare de pensar que não dará certo. Maria Madalena amava profundamente Jesus. Então imagine a dor dela. Ela não poderia ver o futuro se não quebrasse aquela lupa que potencializava todo o passado. Maria Madalena não poderia ver o futuro se não quebrasse aquela lupa que potencializava tudo que ela via na geografia de morte onde ela se encontrava. Então deixa eu te dizer, mesmo que estejamos pisando uma geografia de morte, pode haver ressurreição, pode e haverá. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que depois de mortos, Ele vai fazer questão de nos ressuscitar, para ressuscitarmos novamente em Cristo. Vai morrer em nós aquilo que não vem dEle. Ao ressuscitarmos, nós estaremos muito mais parecidos com Jesus. Então, permita que morra em você aquilo que precisa morrer. A Márcia mentirosa eu tenho que matar todos os dias, porque me foi ensinado na infância, então é muito complicado. Às vezes eu estou pregando e falo, não minto, não foi assim não, e volto e conto a verdade, porque agora eu já falo, ó, não estou nem aí, eu já conto que eu sou uma mentira. Eu sou mentirosa até o dia de eu morrer. A questão é que agora eu escolho matar a mentira que mora em mim. Essa é a diferença, porque agora eu tenho coragem, o Espírito Santo me deu coragem para matar a mentira que mora em mim. A Márcia é mentirosa que mora em mim. Maria Madalena estava no jardim, estava na geografia de morte, confundiu Jesus com um jardineiro. Meu Deus, o ambiente de morte fez com que ela enxergasse a última cena. Ela estava no cemitério, então ela só cria na morte. O seu coração mentiu tanto que Maria Madalena queria encontrar um Jesus que ela iria fazer algo por ele. Ela estava com as especiarias nas mãos, ela tinha as especiarias, ela iria banhar o corpo com as especiarias, iria enxugá-lo, iria preparar o corpo, ela ia fazer alguma coisa para ele. Não, que ledo engano. Olha, se Jesus precisa que a gente faça alguma coisa para ele, ele não precisa. A questão é que Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos faz participantes. Ele é como um pai que tem um carro fantástico e tem 4 filhos. Ao invés de levar o carro para o lava-jato, ele pega os 4 filhos e coloca os 4 filhos para lavar o carro. Quando termina esse serviço, pelo amor de Deus, ele desperdiçou água, muito sabão, muito produto. E talvez até o tempo dele, não, o tempo não. Mas os momentos que vão ficar ali na memória, a bagunça gostosa que aconteceu ali, lavando aquele carro, e até arranhou, porque um dos meninos pegou um bombril. O barro estava grudado, estou contando uma história real. O barro estava grudado, o menino correu lá na pia, pegou um bombril e foi tirar o barro que estava grudado, ao invés de esperar a água amolecer o barro.
E esse pai, entendendo que ele também faz isso com Deus, que ele também faz serviço mal feito, que depois Deus tem que consertar, largou para lá o arranhão. Não, filhinho, não vamos fazer com bombril não. E ensinou como é que faz. Vamos esperar, joga mais água, espera amolecer, vai sair. Carro mal lavado, material desperdiçado, a conta de água lá em cima, mas os momentos e a memória sem preço. E é isso que ele faz conosco. Ele não precisa da gente. Deus é um pai que tem um carro incrível. Ele não precisa da gente para lavar o carro dele, mas ele põe a gente para lavar o carro, porque ele nos quer fazer participantes. Deus quer fazer você participante da obra dele. Maria Madalena não poderia ver o futuro se não quebrasse então aquela lupa que potencializava a geografia de morte. Nosso coração enganoso faz a mesma coisa, faz com que nos baseemos, porque foi isso que aconteceu com ela. O coração enganoso dela fez com que ela baseasse sua convicção apenas no âmbito natural. Âmbito de quê? De morte. Então o milagre jamais passaria por sua percepção. Jardim? Então é jardineiro. Ambiente de morte. Seu coração mentiu. Mentiu tanto que ela achou que podia fazer alguma coisa por ele. Isso não é verdade. Nós não podemos fazer nada por ele. Quando seu filho pequeno de 2 anos vai dormir à noite, ele fica assim: vai ter leite amanhã, papai? Papai, vai ter leite? É assim, Gustavo? A neném pergunta: papai, amanhã vai ter leitinho no peitinho da mamãe? Ela vai dormir pronto, porque ela sabe que amanhã vai ter leitinho. Por que a gente faz isso? Por que a gente gasta o nosso tempo de a sós com ele, falando de coisas que ele já está providenciando? Ao invés de falarmos com ele: Jesus, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Ao invés de falarmos de coisas mais profundas, porque talvez nós não sejamos tão profundos assim. Estou falando de mim, porque muitas vezes eu me pego pedindo coisas para Deus. Meu Deus, mas que bobagem, eu estou orando que nem uma criança. E uma criança maluca, né? Porque é de 2 anos, é inteligente, ela não fica falando no leitinho. E eu estou pior que a criança de 2 anos que não fala no leitinho. Estou aqui falando de leitinho para Deus. Uma criança grande, idiotizada. Vocês não. Perdendo tempo, ao invés de falar de coisas eternas. Ela vê o túmulo, vê o vazio da geografia de morte, vê os anjos, mas teve dificuldade. Ao ouvir a voz, as escamas caíram. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A geografia que você se encontra está te enganando. Por quê? Porque talvez os seus ouvidos, os nossos ouvidos estejam cheios de cera. É lá no secreto que a cera vai sair. Fica mais tempo no secreto para você ouvir a voz dele, te chamando pelo nome. Eu posso interpretar o que vejo, posso fazer uma relação daquilo que vejo, mas não há pálpebras nos meus ouvidos. O que eu vejo pode me confundir, mas não há pálpebras para se encherem de escamas nos meus ouvidos. Nossa fé vem pelo ouvir. Ele está a pronunciar o meu e o seu nome. Cadê a nossa fé? Nós precisamos nos render para enxergar a verdade. Tomé foi um bem-aventurado, porque Jesus volta para falar com ele, porque ele estava duvidando, e foi para ele que Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. É um convite a vermos, mas vermos pela fé. Tem um querido chamado Saulo Daniel que diz: milagres não podem produzir fé, mas é a fé que produz milagres.
Maria Madalena tinha visto muitos milagres, e os milagres não produziram tanta fé no coração dela, ao ponto dela reconhecer rapidamente Jesus e o cenário do milagre. Milagres não produzem fé, mas fé produzem milagres. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu a voz de Jesus, e a fé foi ativada dentro do coração de Maria. O que é que você tem parado para ouvir? Coisas de fato relevantes que vão fazer você crescer? Em que geografia de morte você está? É uma falência pessoal, falência do seu casamento? O que é que morreu na sua vida? Ou será que você vê morte, mas seus olhos estão mentindo? Nossos olhos mentem. Não minta para a verdade, a verdade é Jesus. Creia que sua visão está te enganando. Esse Jesus não conhece derrota, ele é especialista em ressurreição. Maria quase dispensou o especialista. E para terminar, vou te contar uma história que aconteceu, eu não sei se tem talvez uns 8 anos, 6, não sei. Um prédio no Rio de Janeiro, vocês vão se lembrar quando eu falar os detalhes. Uma secretária decide contratar um bom pedreiro, dispensou um arquiteto, e ela e o pedreiro decidiram qual seria a parede que eles iam retirar para ampliar um escritório. Isso num prédio, acredito que de muitos andares, não me lembro direito se eram 12, 15 andares, enfim. Graças a Deus que eles retiraram a parede à tarde e o prédio só ruiu à noite. O prédio ruiu e tombou um prédio histórico ao lado. Por que o prédio ruiu? Porque eles mexeram numa parede que era basilar. Existia uma coluna naquela parede. Só um arquiteto ou um engenheiro poderia ter um diagnóstico correto. O que aquela secretária fez? Dispensou o especialista. Você tem dispensado o especialista? Fica ouvindo só o influencer lá do YouTube, ao invés de ouvir seu pastor, seu líder, alguém que de fato conhece você e vai dobrar os joelhos e orar por você? Não dispense o especialista. Essa palavra não é para nos paralisar, porque quando Maria chega com as especiarias, achando que ia fazer alguma coisa por Jesus, e depois ela usou, gente, as especiarias que ela estava nas mãos? Não, ela não usou, mas ele redirecionou. Ela não fez por ele o que ela achava que tinha que ser feito, que era o quê? Jogar as especiarias no corpo. Ele deu para ela um propósito de vida e falou para ela: sua missão agora é correr e avisar os meus irmãos e contar tudo a eles. Ela foi o quê? Redirecionada. Quando parou para ouvir Jesus. Então essa palavra não é para te paralisar, essa palavra é para te redirecionar. Pare, ouça, vá para a sua vida de quartinho. Porque quando eu não vou para a minha vida de quartinho, eu estou fazendo o quê? Mentindo para a verdade. E para terminar, em geografias de morte, não estamos privados da presença e do amor de Deus. Ali era uma geografia de morte, mas Jesus vivo estava lá. Em geografia de morte, nós temos a sensação de que a situação é irreversível, porque nós estamos num corpo carnal, corruptível. É normal a gente achar essas coisas. Mas preste atenção, em geografias de morte, é só uma sensação, é só uma percepção errônea da nossa carne, de que a situação é irreversível. Volto a dizer, nós servimos um Jesus, que é especialista em ressuscitar aquilo que está morto em nós. Você pode aplaudir Jesus, ficar de pé para nós orarmos? Aleluia! Espírito de Deus vem sobre este lugar. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre o teu povo, vem sobre o teu povo. O que estiver morto em nós nessa noite e precisar continuar morto, aleluia, que continue morto,
Mas se existem coisas em nós que precisam ser ressuscitadas, eu te peço, Jesus, e que nós saibamos organizar melhor o nosso tempo, para que a nossa vida de quartinho seja intensa, seja profunda, para que sejamos também profundos, Pai, no entendimento do propósito da nossa vida, e que não mintamos para a verdade, porque a verdade é Jesus, o teu Filho. Que as nossas verdades, que a verdade de Deus para nós esteja sempre diante dos nossos olhos, que nós somos filhos amados do Pai e seremos redirecionados para o verdadeiro propósito da nossa vida. Graças te dou, Jesus. Aleluia. Aleluia.